estradas. Eu estive lá em cima, não me lembro mais agora, calculando em cima, mas tem árvores e tem uma alameda dentro, em cima das muralhas. Então ela passava nas muralhas, em cima, no lugar de fogo à noite, todo mundo vendo. Aliás, em Roma, tem um monumento que tem uma noção que tomou Roma do Papa. E diz que aparece lá o Dom Manuel à noite em fogo, antes você me surpreender. Quando a escada Savoia pegou a Roma do Papa no século XIX, Dom Bosco teve muitas visões do Nosso Senhor. Então, quando o rei de Piemonte começou a fazer as manobras maçônicas para tomar a Itália toda, Dom Bosco teve um sonho, Nosso Senhor disse para ele: grande funeral em Casa Savoia, grande funeral na casa real. Dom Bosco foi ao palácio e avisou: Nosso Senhor me disse vai ter um grande funeral. O rei não ligou, morreu de motor. Ele continuou no parque. Nosso Senhor não avisou para o Dom Bosco: grande funeral em Casa Savoia, assim, 4 vezes. Até que morreram vários parentes, até o filho herdeiro no trono. E não teve jeito. Então, Dom Bosco disse que haveria o Savoia governariam 4 gerações, depois perderiam tudo. De fato, foi Vítor Manuel II, depois foi Humberto I, depois foi Vítor Manuel III, foi durante a guerra, que apoiou Mussolini, e depois Humberto II, em 45. Aí foi feito, foi posto fora. Eu que não foi na família real, no meio de povo, histórico. Quando mais interessados eram os reis, engenheiros, também os que não envolviam esse romantismo podem guardar de lembrança. Então, se dá uma introdução, talvez eu repita algumas coisas que já ouvi, mas depois entra no ponto fundamental, que é o que me interessa aqui, são alguns textos desse autor, são 2 volumes, você entendeu? São 1.600 páginas, uma coisa tremenda. E que pega alguns pontos do romantismo com o Vaticano II, diretamente. Claro que são bem interessantes. Então, o romantismo, a gente distinguir o romantismo o quê? Tem que distinguir, em primeiro lugar, o romantismo como estado psicológico. O romantismo como estado psicológico pode existir em qualquer época da história. É uma coisa curiosa, que na antiguidade quase não se nota isso. Na antiguidade, na Ásia, na África, em todas as civilizações não cristãs, não se nota esse estado espírito romântico. Claro que havia muito, como no caso de espírito romântico, psicologicamente falando. Mas são muito raros, extremamente. Porque havia um caso de paixão erótica, mas o sentimentalismo romântico não tem no Ocidente hoje, não existe em lugar. Há um livro muito interessante sobre isso, chamado O Amor e o Ocidente, de um pastor protestante, mas extremamente inteligente. O Amor e o Ocidente é um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida. É um livro que vale a pena ter. O autor chama-se Denis de Rougemont. Denis, então, chama-se O Amor e o Ocidente. Denis. Você não quer virar o quadro, não? Assim? Está melhor? Então, Denis de Rougemont. Acho que Denis com 2 dedos. Rougemont. O Amor e o Ocidente. O Amor e o Ocidente. É um livro sensacional que trata do Tristão e Isolda, que é uma lenda medieval. Então ele mostra que só no Ocidente é que tem a relação entre amor e morte. E todo o sentimentalismo que começou a governar o mundo, o espírito romântico, o sentimentalismo psicológico, começou com o amor, com a Tristão e Isolda, essa lenda. Antes não havia. Claro. Podia haver um caso ou outro, mas nunca se teve paixão por sentimentalismo. É uma coisa que nada só no seguinte. Depois eu vejo Julieta, essas palhaçadas. Né? Então nós vamos tratar do sentimentalismo psicológico. Na Idade Média havia canções dos trovadores que falavam de amor. Vocês devem ter estudado em literatura
canções de amor, canções de amigo, canções de escárnio e maldizer. Claro, já me falaram isso. Em todas essas canções, a moça ela tem que ter pele bem branca. Então, ela se chama sempre rosa. Ela tem que ter pele branca como leite, blanche como leite, branca como leite. Evidentemente, as faces são rosadas, os lábios são vermelhos, como na rosa, tá? Com a rosa. E os cabelos, obrigatoriamente, tem que ser loiros. Então, pele branca, lábios vermelhos, cabelos loiros. Branco, vermelho, dourado. São as 3 frases da alquimia. Então, esses romances falam da dama, que são um amor chamado amor cortês, amor de longe. É um amor estranho, porque o trovador amava uma pessoa que ele não conhecia. Amor de longe. Isso vai se repetir muito em todo o Ocidente. Eu me lembro de uma escola onde a qual foi expulso dos padres. E na guerra, de 160 alunos, 90 eles davam o texto para receber. Nosso obedeceu reuniu junto com o vigário, bota fora o professor. A maçã foi em peso no colégio, exigia de mim que eu podia dar uma religião, contanto que não praticasse. Isso que nunca. Era dia 19 de novembro, eu fiz um discurso para a bandeira violentíssimo sobre o patriotismo, sobre a bandeira. E então, fui pastor do colégio dos pais. Então, numa festa colegial, uma menina cantou uma canção, 6,000 miles. Eu não esqueci mais. Cantou também, It's a long way for Tipperary. It's a long way for Tipperary. Conhece isso? Eu estive em Tipperary anos depois e vi uma placa lá depois do Tipperary. Então, a moça cantou uma canção, 6,000 miles. Conhece? Já me fala. É um rapaz ou uma moça que se separa do namorado e ficam longe de 6,000 miles. Uma bobagem qualquer assim, sentimental. Mas é o amor de distância. O amor de uma pessoa que não se conhecia. Os trovadores amavam uma pessoa que tinha que sempre ser casada, a pessoa. Tem que ser amor de uma mulher casada, mas não conhecida. E nunca esse amor podia ser reduzido a um ato conjugal. Nunca. Era só o amor de sentimento. Então, uma coisa tipicamente romântica. Tá certo? O amor do que não se conhece. O amor que nunca se viu. Esse amor é coisa curiosa, porque eles diziam os trovadores que eram cátaros, o adora da dama, o méprise da fama. Adora-se a dama, despreza-se a mulher. Qual é a diferença? A dama não é nenhuma moça em concreto. É a rosa. A alquimia branca, vermelha e dourada. As 3 razões alquimia. Não acabaram de oferecer o sacrifício para Deus com banha branca, depois com sangue e depois com ouro. Branco, vermelho e dourado. Então, esse sentimentalismo era só uma capa para esconder uma doutrina. Uma doutrina. Então, adorava-se a dama, desprezava-se a mulher. Um poeta trovador diz que a dama tem que se adorar. Quanto a mulher, dá-lhe um soco na fuça, dá-lhe um soco nas vezes. Não sei se entenderam. Quer dizer, a dama, uma mulher ideal que não existe, essa tem que ser adorada. A mulher dá um soco, eu falei a fuça, porque o termo francês é focinho, dá um soco no focinho, quer dizer, a mulher é um animal. Não sei se entenderam o ódio da mulher. Então o Estado romântico sempre existiu, todas as épocas. Agora, nós temos que distinguir a morte depois de Estado psicológico das outras coisas. O romantismo enquanto filosofia e depois o romantismo enquanto escola de arte. A escola de arte romântica, que começa depois da Revolução Francesa, era uma escola de arte cheia de filosofia. Aqui no Brasil, o romantismo tem filosofia Lenin. Lenin. Só tem um livro
romântico brasileiro tem uma filosofia que vale a pena vocês lerem, que aparece um pouco de gnose, que é A Pata da Gazela, do Santa Rita. É um livro, conhece? Vale a pena ler. José de Alencar é sempre o senhor aqui. Senhor. Ou então o Iracema, Isso. o Guarani, o índio que canta em italiano lá. Amore mio, de tanga. Então, no Brasil o romantismo é só sentimentalismo, quase de filosofia. Na Itália o romantismo é político. Mas na Alemanha o romantismo é interessante. O romantismo é fruto de uma série de movimentos anteriores. Eu não vou me estender demais, isso tem no site. O romantismo se estende com 3 rios afluentes que convergem no romantismo. Então vocês têm o esoterismo maçônico, certo? O pietismo e a filosofia idealista alemã. O idealismo alemão. Todos os filósofos idealistas, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, eram todos pietistas. Todos eles eram esotéricos. Mas isso aqui conflito para formar a doutrina do romantismo. O romantismo é uma doutrina. Então, a concepção que vocês têm normalmente do romantismo, que é uma arte que trata simplesmente de estados amorosos, não existe. Isso é uma boa. Para ter alguma ideia, eu dou rapidamente. O idealismo tem alguma coisa sobre o que é o idealismo. A ideia produz o real. A realidade não existe. É pura criação da nossa mente. Então, Lúcio não existe. Eu inventei Lúcio agora. Você pensa que existe. Eu sou uma invenção da sua intelecto. Você não existe. Você come um belo pequeno de boi, não existe também. Você está me ouvindo assim. Talvez eu mudou. A negação do real. Eu não vou tratar disso. O pietismo é mais interessante. O pietismo vem da palavra pietas, que quer dizer piedade, pena, misericórdia. Essa doutrina é uma doutrina secreta, mística, protestante. Lutero, ele tinha ao mesmo tempo a doutrina gnóstica, mística, do mestre Eckhart, e a filosofia de a filosofia de Ockham. Eckhart e Ockham morreram juntos na mesma época. Foram condenados juntos, perdão, morreram com pouca diferença, uns 20 anos. Mas eles foram condenados juntos. Um testemunhou contra o outro na Inquisição. Eckhart odiava Ockham, Ockham odiava Eckhart. Eckhart dizia que só existia o universal, só existia o homem. Você em concreto não existe. Claro? O Eckhart era um místico alemão, dominicano, ele vai ser de uma gnose descabelada. Toda alma tem dentro de si uma Funkenbein, uma partícula divina, uma chamazinha que vai tornar a pessoa Deus. O importante, então, é a partícula divina, não o corpo. Ockham, ao contrário, só tem o corpo. Ele é dominalista, só tem a matéria. Então, de um lado tem o materialismo de Ockham, racionalista, proteísta, e de outro a gnose de Eckhart, que vão confluir e formar o Lutero. Lutero vai adotar a mística de Eckhart e a gnose, o racionalismo de Ockham. Deu para entender? Eram dois conceitos absolutamente opostos. Os dois dialéticos. Juntando-se, dão um curto-circuito. Porque os descendentes de Eckhart e os seguidores de Ockham se odiaram nas faculdades. Nas faculdades havia uma guerra contínua. E guerra de desafio entre os estudantes. Eram duas religiões à parte. Quando Lutero juntou a doutrina de Eckhart com a doutrina de Ockham, foi um desdobramento. Paz nas universidades. Todo mundo de acordo. Os inimigos ficaram em acordo. A teologia de libertação junto com a revolução democrática. Que o Freiburg tentou fazer. Ele tem um livro sobre o mestre Eckhart. Mas não conseguiu realizar esse curto-circuito
Num curto-circuito, o que acontece com o conjunto das fios? Faísca. Sabe o que é? Faísca. Uma luz brilhantíssima. E depois, o que acontece com os fios? Eles derretem. Hã? Derretem. Derrete é o que eles fazem, os fios. Ah, Eles têm um choque violento, eles normalmente se separam, não é isso? Claro? São lançados distantes. Então, sempre nas revoluções há uma união de doutrinas contrárias. Racionalismo e racionalismo. Então, Lutero fez isso, foi um sucesso. Mas logo tem os simpatizantes. Porque os místicos luteranos pegaram o princípio do livrezano e concluíram o seguinte: cada um entende a Bíblia como quer. Então, o padre Thomas Munzer começou a defender a doutrina dele. Claro? E passou a defender o seguinte: se os homens são iguais ao Papa, como diz Lutero, todo mundo é igual ao Papa, o cara não pode levar a Bíblia de Papa. O Thomas Munzer falou: se tem igualdade na religião, tem que ter igualdade também na política e no dinheiro. Todo mundo é rei, todo mundo é dono de tudo. E os camponeses são iguais aos nobres. E começou a fazer o MST. Invadiu as terras dos nobres, matava os nobres, queimava os castelos, e começou uma guerra na Alemanha enorme. Lutero perdeu a liderança do movimento. E então saiu do que estava escondido em Wartburg, foi se encontrar com Thomas Munzer numa capela, numa taberna, imagina, numa taberna do Urso Negro. Se encontraram lá e disse para Thomas Munzer e Nicolau Stock, os dois líderes dos Anabatistas: eu soube que vocês estão reformando a religião. Sim. Mas quem deu licença para vocês fazerem isso? Nós. Eu falei: não pode. Você tem que fazer um milagre. Senão não tem prova que o Espírito Santo inspirou. Como o senhor fez milagre para reformar a igreja? Não, meu caso é diferente. Você está em uma briga. não, eu cheguei a estudar com o pessoal, o Thomas Munzer e o Lutero, eles trocavam umas amabilidades maravilhosas. Palavrão. Bom, o Lutero, então, excomungou os dois, proibiu de ensinar em Wittenberg. O Thomas Munzer continuou ensinando, fez uma revolução enorme e acabou levando milhares de camponeses à luta. Lutero mandou os nobres matar aquela gente. Então Lutero foi contra os místicos, a favor do estudo racional da Bíblia. Então, na Batalha de Frankenthal, se mataram os anabatistas e liquidaram todos eles, certo? Thomas Munzer foi preso por um grupo católico na batalha e ainda se confessou com o padre antes de cortar a cabeça dele. Confessou, se confessou e morto. O anabatista não morreu. Ele continuou crescendo. Daí tem dois tipos protestantes. O protestante racionalista, que estuda a Bíblia com óculos, estuda linguística hebraico, grego. Para saber a Bíblia precisa ser teólogo. Ninguém pode ser discípulo de Cristo se não fosse teólogo. Então, é um estudo científico da Escritura. Outro tipo, protestante, é diferente. Eu vi um na Praça da Sé, em São Paulo. Então, era um rapazinho magrinho, com um terno todo esmurrado, etc. Gritava: eu vou acabar com Satanás, eu vou acabar com você. Então, estava na esteira lá: até com ele. Ele era um místico que achava que tinha um poder extraordinário que ia acabar com o poder de Deus. Com rasteira, ele dava rasteira, e uma roda de gente aplaudindo: viva o Senhor, etc. É um místico. No Renascimento, a mesma coisa. No Renascimento, Leonardo era cientista. Leonardo discutiu planos para fazer helicóptero submarino, planos para a irrigação da Lombardia. Ele era químico. Por exemplo, uma vez ele ganhou um concurso de canção, de música, ele fez uma canção, fez a letra, uma poesia muito bem feita, fez um instrumento para tocar a música, um instrumento de prata, tá claro? E depois cantou, ele ganhou fazer tudo. A Santa Ceia, que ele pintou, que é uma coisa horrorosa com o Cristo homossexual. A Santa Ceia, ele inventou tintas especiais, graças a Deus fracassou, e melhorou tudo, está fazendo bem cuidado, muito bom, acabar com aquilo. Né? Ele era então cientista, mas ele era também místico. Todos os quadros dele são convincentes. Todos os quadros dele são cheios de gnose. Tá?
tem uma técnica de pintura muito grande, mas o importante não é a técnica. O importante é a filosofia que tem. Um quadro de Leonardo, para se conhecer, você entender de muita coisa. Aquilo não são aulas de gnose. A aula que eu dei de gnose anteontem, claro, ele tem, né? Botticelli é a mesma coisa. Eles eram discípulos de Marcelo Cristino, que era um padre que mostra, claro. E o Renascimento, então, juntou ciência racionalista e gnose irracionalista. Depois separou. Então você tem um barroco otimista, nacionalista, com cores claras, triunfal, e um maneirismo técnico, contra todas as regras, irracional, místico, que vai dar origem ao romantismo. No romantismo você tem as duas coisas. Você tem o romantismo irracional pleno, que é o romantismo bíblico, e vai ter o romantismo racionalista, que vai dar o naturalismo e o realismo. Então, para o naturalismo, a biologia que vai resolver os problemas do mundo. Para o realismo, vai ser o marxismo, a ciência, a técnica, vão acabar com toda a miséria. Daí vai vir Marx de um lado e de outro o nazismo. Então, vocês têm o misticismo protestante, que vai dar origem ao misticismo romântico, que vai dar origem ao misticismo nazista. Nós gostamos. O misticismo realista, o misticismo racionalista de Lutero, vai dar origem ao barroco, isso, vai dar origem ao racionalismo da Revolução Francesa, o Deus da razão, a corrente realista do romantismo e o marxismo. Tá? Atualmente eles não conseguiram ninguém capaz de fundir os dois e fazer possível, pelo gênero de libertação e renovação tecnológica. Se aparecesse um teórico que juntasse as duas, aí ele não divide. Graças a Deus eles não conseguiram. Se conseguir, vai fazer um acordo da teologia de libertação com os místicos, com a renovação tecnológica. E aí vai ter um massacre mesmo. Isso dura pouco. Porque sempre pelo circuito separado. Entenderam isso? Interessante. Né? Por isso que o nazismo fez acordo com o Estado. Quando fez um acordo, festa em todo mundo. Nazista, comunista, todos aliados. O senhor Roosevelt não pode. Depois durante a guerra, quando não se conseguiu para a consagração do mundo em 42, separou. O Hitler era para fora do centro. Então fracassou essa união mística nacionalista. Interessante? Bem, isso aqui era o primitivismo. Vamos ver então o pietismo. O pietismo é um misticismo protestante. Ele surgiu com um chamado Jacob Böhme. Jacob Böhme é o homem mais importante. Isso aqui está é o mais importante dos outros. Aqui, o nazismo conseguiu fazer uma união com o darwinismo, claro, certo? Porque o darwinismo o que é? O darwinismo diz que é evolução. Então tem a pedra, a planta, o animal produz o Zé. O Zé vai ter o Super Zé. Óbvio. Ah, tá. Realmente eles têm um negócio Aliás, de não é super-homem. o Super Zé chama-se Fritz. Super Fritz, exato. Super Fritz. O Super Fritz. Super Fritz. Você está entendendo? Mas esse materialismo do Darwin, o Darwin era de uma religião unitarista. Não há trindade, só tem um Deus. Eu tentei. E o marxismo, Marx era neto de rabino. Eu tentei achar material sobre o avô do Darwin e não achei, o Erasmus. Eu não consegui achar nada. Não, e tem que pegar o avô dele unitarista mesmo, da família mesmo, Darwin, o avô. E tem que pegar o Marx, o avô dele, e ver a ligação, o rabino, avô de Marx, com a Cabala e com a seita muito importante dos franquistas, que são cabalistas, que Jacob Frank, no século XVIII, que são seguidores de um grande judeu, Sabbatai Tzvi, que se declarou o Messias em 1648, uma coisa sensacional, que tem influência até hoje, o sabataianismo. É uma coisa muito pouco conhecida no mundo. Já o Gershon Scholem, que pesquisou sobre o Sabbatai,
publicou um livro enorme, Shabbatai Tzvi, é trabalho muito interessante. Então, toda a filosofia atual do mundo é dominada pelo sabbataianismo, pela Kabbalah e pelo Jacob Böhme. Jacob Böhme foi o homem mais importante dos últimos 700, 800 anos. Todos os homens importantes do mundo, todos na Europa, foram discípulos de Jacob Böhme. Todos. Então, por exemplo, professor, o Isaac Newton. Newton é o fundador da física moderna. Não é leitor de Jacob Böhme, claro. Ele tem 25% de obras que são de física. Ele julgava que ficaria famoso pela feitiçaria, porque 75% das obras dele são de feitiçaria. Seguidor de cabalista. Bach, vamos falar de Bach, você vai lembrar. Seguidor de Jacob Böhme. Engels, seguidor de Jacob Böhme. Leibniz, seguidor de Jacob Böhme. Todos os químicos e físicos do século XVIII, todos os grandes teólogos são todos seguidores de Jacob Böhme, todos filósofos idealistas. Hegel, Schelling, o Kant, todos eram pietistas e leitores de Jacob Böhme. Quando Hegel leu Jacob Böhme, falou: isso mesmo, esse homem falou religiosamente aquilo que eu penso filosoficamente. Toda a doutrina dialética de Jacob Böhme, Marx de Jacob Böhme. Então, Jacob Böhme é o homem mais importante da história. Todo o romantismo vem de Jacob Böhme. Certo? Então, não existe nenhum campo da física, perdão, das ciências, não existe nenhum campo da filosofia, ou não tem nenhum campo da arte que não tem influência de Jacob Böhme. O que ele falava? Qual que era a doutrina dele? Era Kabbalah. Era Kabbalah. Um grande precursor do romantismo e do marxismo, Ettinger, pastor protestante, estudou hebraico, foi a Frankfurt falar com os rabinos para estudar Kabbalah. Os rabinos sempre perguntam: por que o senhor quer estudar hebraico para estudar Kabbalah? Porque a Kabbalah está escrita em Zohar, está escrita em hebraico. Não, o senhor tem a Kabbalah muito mais clara e mais fácil em Jacob Böhme. Jacob Böhme é incompreensível. Incompreensível. Eu estudei bastante, tem os livros dele, é bastante difícil compreender. Precisa compreender bem a gnose, senão não conhecer bem Kabbalah, senão não se compreende Jacob Böhme. Então, toda a filosofia moderna tem isso. As guerras aqui, a guerrilha do Araguaia. Conhece uma musiquinha para um? Você deve começar a me cantar, eu não sei. Para dizer que fala em flores. Canta a música, como é que é? Caminhando e Não, vamos embora. Como é que é? Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Essa música é dinâmica? Não lembro. Essa é do Vandré, tá? É. Se eu fosse chefe para aqui, você fuzilava o Vandré. Então, É depressiva essa música não tem nada de militar, nem de combativo, é desanimada. E quando alguém fala: vem, vamos embora, o que ele quer dizer? Tem uma briga no bar. Vem, vamos embora, não deixa isso, é para desistir. Essa música é um fracasso. Essa música eu estou convidando para ir para o Araguaia. Canta devagar. Vem, vamos embora para o Araguaia. Que esperar a evolução dialética não é saber o marxismo. Quem sabe o marxismo faz a hora da revolução, não espera acontecer. Essa teoria do Vandré, posta inversa, é de Reich Debray, um marxista francês, evidentemente seguidor de Jacob Böhme, que dizia o seguinte: que esperar a evolução para chegar no comunismo é uma perda de tempo. Quem sabe usar a dialética na história faz a hora, não espera acontecer. Lenin não esperou a Rússia passar da fase feudal agrícola para a fase comercial capitalista e depois para a fase industrial comunista. Pela violência ele fez a hora acontecer. Mao Tse Tung idem. O comunismo nunca se realizou, como previu Marx, em países que seguiram a evolução. Mas a violência apressou a revolução. A Rússia agrícola e
feudal, saltou a fase capitalista que Marx dizia que tinha que ter e passou para a fase diretamente industrial comunista. O Vietnã agrícola fez o comunismo, Cuba agrícola fez o comunismo, a China agrícola fez o comunismo. Marx previa que os primeiros países que eram comunistas eram os mais evoluídos, a Inglaterra, os Estados Unidos e a Alemanha. Ao contrário, continuaram capitalismo, um fracasso. É uma Com o profeta é fracassado, a dialética é falsa. Por isso que dizia o Lenin, é fazer a mesma coisa o Mussolini. Teve a mesma percepção. Não adianta esperar a revolução, isso é bobagem de Marx. Vão fazer a revolução, a força, tomar o poder e impor o marxismo, Mussolini também é comunista, impor o marxismo de cima para baixo. Está claro? Essa teoria da força, está claro? E não esperar a hora, mas fazer acontecer a hora pela violência, é que está sendo defendida nessa musiquinha vagabunda. Essa musiquinha foi um fracasso. Desconfio dos militares que pagaram os militares, mas os militares não têm inteligência para compreender isso. Alguém está por trás deles. Pois não. Voltando um pouquinho atrás, tem um livro interessante chamado Gnose em Princeton. Sim, muito importante. A gnose em Princeton é extremamente importante. Que coloca essa questão da gnose no centro da ciência. Claro, é muito importante sim. Muito interessante. Está em edição para a editora. Vale a pena ler. Vale a pena ler. Isso aí É sensacional. Como é que os cientistas, ele pegou Princeton como um caso de estudo Porque foram franceses. Isso, é fantástico. Eu não lembro o nome do autor. Esse livro é bem importante mesmo. Mas então, quem fez essa música tem que ser fuzilado. Vandré se fosse praticamente fuzilado. Porque vem, vamos embora, quer dizer, exista. E esse tom da música é um fracasso. Depressivo. Vamos pegar outra música que levou, dizia Napoleão, que fazia até paralítico, pegar a baioneta e atacar a marselhesa. Allons enfants de la patrie, então no final. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, quand sang est pur, à brève notion, fantástica. Levanta até. Não, é paralítico, não. Paralítico, lógico. Porque é uma música espetacular. Tantum erum sacramentum veneremur celui, et antiquum documentum novo cedar ritui, prestes fides supplementum. Entenderam o que é? É o tantum erum da Igreja Católica para o Santo Sacramento. É o hino de Santo Tomás, que o Judeiro plagiou, fosse em ritmo militar e fez essa marcha espetacular. A música então é capaz de suscitar ideias, é capaz de suscitar ações. Claro, interessante, né? O Horace Debré dizia que era a doutrina do foco, o que fez essa teoria do Vandré. Se o foco do país, um grupo de pessoas, vive o comunismo integralmente, então haveria um processo de cristalização, o país todo ficar comunista. Mais ou menos como um sal, saturar um sal no líquido. Se você acrescenta um certo ponto mais sal, produz uma cristalização repentina. Passou do ponto de saturação, o cristal, quando está diluído, se concentra e forma um bloco só. É um fenômeno físico, não é isso? Assim também diziam eles, se tem um grupo que vive o comunismo plenamente, ainda que isolado, toda a sociedade fica comunista. Daí então o Vandré contagia. O Vandré seguinte essa teoria do foco, ele foi sugerir que fosse para o Araguaia, como o Che Guevara na Bolívia. Que vendo um grupo de comunistas vivendo no Araguaia, de modo comunista pleno, todo o Brasil era comunista. Pataquara. Então, vem essa teoria. Mas que eles viveram com o comunismo pleno, se mataram todo mundo, Assim, Claro, isso funcionou para os anabatistas. Mas depois não pode ser fracassado. É. Agora, veja bem. De onde tirou essa teoria do fogo? De Jacobin, a cabala e a alquimia, e nós são a mesma coisa. Na alquimia,
diz que se eu tenho a pedra filosofal e consegui a pedra filosofal e moo esse pedacinho da pedra e faço ela em pó, tem um tacho de chumbo derretido, pegando uma pitada de pedra filosofal, jogo no tonel chumbo, todo o chumbo vira. Claro que isso não existe. Os militares não tinham o alquímico, isso era falso. Então, todo o tonel vira ouro. De onde vem essa loucura de Jacó? Da Cabala. Na Cabala, então, pietismo significa para piedade. Os grupos pietistas de Jacó faziam o seguinte: teve uma seita pietista, foi um pastor protestante chamado Spender, escreveu um livro sobre piedade. Então ele pregava que deviam se juntar 3 pessoas. Se 3 pessoas vivessem juntas o amor plenamente, toda a sociedade ficava cristianizada de repente, e toda a cristianidade atingia um nível de mística absoluta e tudo ficava divino. Que nem jogando a pedra filosofal no chumbo, tudo virava ouro. 3 se praticasse o amor cristão plenamente, todo mundo ficava cristão. É a teoria do fogo. Como é que eram esses 3 que praticavam o amor? Devia ser sempre 3, não dá para ser 3, tem que ser um homem, uma mulher, um outro homem, ou 2 mulheres e um homem, ou 2 homens e uma mulher. A tem que gostar de B, amar B, amar C amar A. Os 3 se amam assim, sem correspondência. Claro? Não é sequência. Desse trio amoroso, um deles tem que renunciar ao amor. E ele é o Cristo desse amor. Então ele sacrifica para a felicidade dos outros 2. Mas tem que viver os 3 juntos. É loucura mesmo. Rousseau, a Bela Luísa. Então os 3 têm que estar juntos. Um renunciou ao outro. Por isso todos os romances têm 3. É o trio tese, antítese, sim. Havendo esse amor, e tu bem, Elderly, Shelley, e Hegel, acho que eram 3. Acho que eram 3. Formaram um trio os 3 homens. Elderly é poeta? É poeta. Então, era um trio amoroso. Certo? Eu acho que era Hegel, Elderly, Hegel e Shelley. Acho que eram os 3. Mas todos os romanos têm isso aqui. Vocês trocavam de mulheres, etc. Os romanos. O professor, eu perdi o fio da meada. Qual que é a origem dessa teoria? É da Cabala, da tese, antítese, síntese e do Jacobel. E o Ben, ele era um místico protestante, né? Era um sapateiro simples. Teve um dia batendo sola de sapato no quintal da casa dele, tinha um tacho de metal, um tacho de cobre. O sol bateu lá, naquele batido de sol, e ele viu a divindade e passou a vida inteira descrevendo aquele fenômeno. Quem é? Jacobel. Jacobel. Então ele passou, era um sapateiro. Passou a vida inteira escrevendo livros, escreveu livros e mais livros. O mais importante, a Aurora dos Súbios, a Aurora Nascente. Mas ele estudou Cabala com O Rabino. O Rabino. rabinos, né? Claro. Por trás de tudo nós temos Rabino. Isso antes dessa visão, dessa... Não. Teve essa visão, que é uma visão de agora. É uma visão louca. Os textos jacobinos são praticamente incompreensíveis. Alexandre Coiré, que tem nós temos em Jacobel, chega em certo momento e fala: aqui devemos dizer que renunciamos a qualquer compreensão. Não dá para é coisa brilhante, coisa de bom. É igual pensonhação. É igual pensonhação. É mais ou menos. Olha que impressão. Pensonhação é mais compreensível de Jacobel. Muito bem. Podemos continuar? Então, esse trevo amoroso estava no centro das doutrinas de Jacobel. Ele vai dar origem ao hegelianismo, a
dialética hegeliana, a dialética marxista e tudo mais. Marxismo é totalmente religioso, pois eles pretendem fazer um reino na Terra. No Gershon Schoen, que é um livro Messianic Ideas, as ideias messiânicas no mundo atual, né? Esse Messianic Ideas, ele mostra como todo o messianismo do Ocidente foi judaico. Tá? Isso aqui para vocês começarem a compreender como tem uma religião por trás dessa religião que acaba. É a gnose. O Schoen, o interesse dele é científico ou ele é rabino? O Schoen... Schoen, ele é um rabino, ele é cabalista. Ah, sim, ele defende essas ideias. O Schoen é o maior especialista em cabala, é uma coisa fantástica. Porque é estranho não um rabino divulgar a cabala, né? A cabala cabala no começo só podia ser falada, está no Talmud, no tempo de Cristo. Já no tempo de Cristo eles tinham. Se dizia que os escribas, os fariseus e os doutores da lei estavam elaborando o Talmud. Os Nosso Senhor está contra vocês. Todo o evangelho é contra a cabala. Os Nosso Senhor diz, vós por causa da vossa tradição, mudar o mandamento. E a cabala mudou o mandamento. E quando Cristo fala, vós por causa da vossa tradição, a palavra tradição que Cristo usa é cabalá. Vós por causa da vossa cabalá, mudasse a lei de Deus. Então, o Senhor continuamente ataca a gnose. Se eu tivesse tempo de pegar um dia o Evangelho aqui para ver com vocês, é extremamente interessante. O Espírito de São Paulo, que é um dos chefes do judaísmo, então ele fala contra a gnose continuamente. São Paulo. Possivelmente ele conhecia a cabala, São Paulo, porque ele era... Ele era discípulo de Gamaliel, por exemplo. Então, o maior especialista em São Paulo, Ferdinand Pratt, Padre Pratt, ele mostra como São Paulo condenou continuamente a gnose. Então, no tempo de Nosso Senhor, já o Talmud dizia que há duas coisas que não podem ser ensinadas. Há três coisas que não podem ser ensinadas. Só pode ser ensinado de boca para o ouvido, que é de um homem cochichando na orelha de outro, então de homem para dois. O primeiro é o Bereshit, o segundo a máquina de Kabbalah, o terceiro os graus de manifestação. O Bereshit é um princípio, explicação do que é o princípio do Deus César. Esse princípio criou Deus do céu e da terra. Então, se criou divindade de Deus. A divindade é o Bereshit. Pois quando nós Senhor diz, eu sou o princípio, os dois querem matar. Eu Bereshit. Eles querem matar para matar. Eles falam na divindade. Tá? E por São João começa. O Evangelho dele, no princípio, era um verbo. Bereshit é o verbo, a sabedoria de Deus. E por isso o São João é odiadíssimo por Deus. A maçonaria continuamente procura deturpar o Evangelho de São João. Daí, o verso da Escritura. Não tenha medo, eu sou vosso irmão, José, não é? José do Egito. Trocando. Não tenha medo, eu sou vosso irmão, João 23. Um discurso dele. Não tenha medo, eu sou vosso irmão. Não entende. Eu só não entendi uma coisa, Gamaliel era cabalista. Gamaliel não sei, não conheço o Gamaliel. Gamaliel só aparece na Escritura naquele bom conselho que ele deu para tentar salvar os cristãos. Só. Não sei nada dele. Naquele tempo havia muitos rabinos cabalistas. Abrindo o Senhor com os fariseus e com os escribas era contra isso. Por isso ele disse, nós temos uma luz, publiquem, põe no alto candelabro, não embaixo da caixinha do alqueire é uma caixinha para guardar sementes. Nós chamamos alqueire de terra, a extensão de terra que é capaz de ser semeada por uma caixinha de sementes. Então o nome da caixinha pode ser uma extensão de terra. É uma caixinha de madeira. Se for uma vela com a caixinha de cima, apaga o fogo. Por isso que Santo Agostinho gasta tanto tempo para explicar essa primeira frase do Gênesis, já no comentário dele. Ele está contra os maniqueus. Gasta centenas de páginas. Contra os maniqueus. Tudo bem, entendeu? Está devagando um pouquinho, mas talvez está uma coisa bem importante. Então, o pietismo, ele vai ter uma influência na história do homem. Todos os filósofos idealistas eram pietistas.
todos eles eram esotéricos, todos cabalistas. Então eles vão fazer o romantismo. O romantismo vai ser a aplicação das doutrinas de Kant, de Schelling na arte. Claro? Ninguém define claramente o romantismo. Os românticos iniciais na Alemanha, que é o romantismo oficial, foram Augusto Schlegel. Isso aqui está sem título. Isso é normal, essas canetas aqui são. Eu tenho uma. Augusto Schlegel, certo? O irmão dele, Frederico Schlegel, dois irmãos. Obrigado, filho. Então, Augusto Schlegel. O outro, Frederico Schlegel. Frederico Schlegel. O terceiro, Novalis. São os três principais. Há um quarto que chegou depois, mais velho que eles, Tito. Eles formaram a revista Ateneu. Ateneu acho que foi em 1902, ela vai durar poucos anos. Eu comecei a apoio de Goethe, mas depois, Goethe também era alquimista,